Em nome da ACATS, Associação Catarinense de Supermercados, e em nome do nosso presidente, senhor Francisco Crestani, queremos agradecer e dar as boas-vindas aos participantes, aos especialistas de hoje e a toda a diretoria da ACATS. A ACATS iniciou em 2021 uma série de rodadas de conversa com especialistas na modalidade online, com o objetivo de trazer aos associados atualizações sobre temas relevantes para o setor supermercadista. Os temas já abordados esse ano estão disponíveis no nosso canal da TV ACATS no YouTube. O evento de hoje é sobre os impactos do Bloco X no controle de estoque. Teremos uma conversa sobre a obrigatoriedade dos envios de dados da redução Z e do estoque por meio do Bloco X à Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina e os seus impactos nas operações diárias do contribuinte do imposto. Para abordar o tema, contamos hoje com dois especialistas. O senhor Atos Branco, CEO das empresas Softex Sul Brasil e Softex Sul Innovation USA e Meta Instrutoria e Consultoria. E o senhor Marcos Koenig, que é nosso assessor tributário aqui da CATS. O senhor Marcos Koenig, nosso assessor tributário, então, irá conduzir a conversa de hoje. Marcos, a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. Em nome aqui do presidente Francisco Crestani, agradeço aí a audiência de todos. O assunto hoje que nós vamos tratar com o nosso colega Atos Branco, especialista aí na área de tecnologia de TI, é um assunto extremamente importante e relevante. Todos aqui do setor de supermercado já entregam esse arquivo digital desde junho de 2018, sabem das dificuldades de enviá-lo diariamente e, principalmente, do famigerado estoque mensal. Perfeito? Alguns aqui têm a dispensa do envio desse arquivo digital por conta da entrega da escrituração fiscal digital, mas, de qualquer maneira, mesmo não tendo o envio do estoque, tem a redução Z que está subindo todo santo dia para a Secretaria da Fazenda. Normalmente, nós temos agora uma evolução tecnológica dentro de Santa Catarina, graças a Deus. Estamos evoluindo para a nota fiscal consumidora eletrônica, e esse documento, apesar de ser um filho, vamos dizer assim, uma filha da nota fiscal eletrônica, é um documento que também, de uma certa maneira, vai controlar também o estoque no seu estabelecimento, ou no estabelecimento de varejo de um modo geral. Estoque sempre foi um problema para nós. Estoque é um problema antigo, um problema já há muitos anos. Eu creio que o nosso especialista aí vai fazer uma palestra bem interessante, bem importante aí. Nós vamos ouvi-lo primeiro, depois, em seguida, a gente passa aí para os questionamentos, para as perguntas e para as dúvidas aí de todos os senhores participantes e senhoras participantes. Obrigado. Chamo aqui para apresentar a nossa palestra, o senhor Atos Branco. Por gentileza, a audiência é toda sua. Obrigado, Marcos. Obrigado, Otávio, Itamara, toda a família CATS, enfim, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito. Faz um tempinho já que a gente compartilha informações, que a gente compartilha o dia a dia da gente como empresa dentro da CATS. Nós somos conveniados à CATS desde 2016 e é sempre um prazer imenso estar aqui frente a todos para a gente poder trocar figurinha. Esse aqui, como diz o título desse evento, é um bate-papo com um especialista. E, sabe, Marcos, eu fico pensando às vezes, quando é que a gente se torna um especialista? A gente passa uma vida inteira estudando, uma vida inteira correndo atrás de informações. Quando a gente acha que a gente está bom naquilo, mudam regras, mudam os processos e caramba, e agora? Lá vou eu correr atrás de informação tudo de novo. Eu começo brincando assim, porque no fundo, esses dias o meu moleque, eu tenho um menino de 10 anos, e ele chegou para mim e disse assim, pô pai, no almoço ele estava fazendo conta, né? Falei, cara, o que você está fazendo de conta? Ele, peraí, o que você está contando, cara? Pô, eu quero ver quanto tempo ainda tenho de escola pela frente, pai, peraí. Eu falei, cara, posso te dar a real? Eu espero que você estude a vida inteira. Ele fez aquela cara, é óbvio, né, de, pô, pai, que sacanagem é essa? Mas é uma real, acho que isso faz parte do nosso dia a dia. Essa pandemia toda nos tirou de um conforto, ou de uma possível zona de conforto muito legal. Claro, tem um lado negativo, é óbvio, pessoas faleceram, eu conheço várias pessoas amigas próximas que faleceram, todo mundo tem algum case conhecido, mas a pandemia nos permitiu, por exemplo, com uma facilidade muito maior, fazer eventos como esse.
cada um no conforto da sua empresa, do seu lar, enfim, e a gente está podendo aqui trocar figurinhas, trocar conhecimentos. Eu acho que essa virada de chave, da troca de figurinhas, do bate-papo, ficou muito, muito bacana. Quando a gente conversou sobre, quando falei com o Marcos e com a Itamara, né, com o Otávio também, quando a gente conversou sobre Bloco X e tal, é claro que muitas empresas, muitos dos senhores empresários que estão aqui, colaboradores das empresas, enfim, supermercadistas, ou já entraram no Bloco X, como o Marcos bem falou, ou ainda vão entrar, porque ainda tem uma leva de quinais ainda, de empresas de certos códigos nacionais de atividade econômica que entram agora em 1º de janeiro, e uma segunda leva entra em 1º de fevereiro. E é engraçado, porque a gente conversando com várias dessas empresas, vários desses gestores, enfim, muita gente ainda tem uma certa tensão quando a gente fala de Bloco X, porque principalmente lembra do abençoado do estoque. E o estoque sempre foi dor de cabeça para muita gente e a gente quer. Eu até vou sugerir aqui, se vocês me permitem, o título ficou, né? Impactos do Bloco X no controle do estoque. Eu gostaria de colocar impactos positivos do Bloco X no controle de estoque, porque a gente pode realmente virar essa chave e usufruir, ter benefícios desse processo todo, por mais moroso, difícil, custoso que possa ser contar estoque ou manter um estoque ok, mas se a gente entender que há uma virada de chave positiva nesse sentido, eu acho que faz todo sentido a gente entender que veio num momento bacana para a gente poder se organizar e ter não só crescimento, mas lucratividade também. Então, se vocês me permitirem, por gentileza, eu vou compartilhar aqui algumas telas, só para a gente seguir uma linha de raciocínio. Ok, eu acredito que já estão visualizando, então, a tela. Impactos, então, desse Bloco X no nosso controle de estoque. Se a gente for começar a avaliar, talvez para muitos ainda, o Bloco X é um bicho de 7 cabeças. Então, rapidamente, sem querer aqui dar aula para muita gente, porque muita gente aqui é tão especialista quanto a gente, né, Marcos, em Bloco X, até porque já passou por esse processo todo, mas tentando tirar alguma dúvida de alguém ainda, ou esclarecendo para quem ainda vai entrar nesse Bloco X. É provável que daqui a pouco, como o Otávio disse, esse conteúdo todo fica disponível depois, né, Otávio? Então, de repente, o pessoal poder, de repente, assistir depois quem vai entrar e não pôde estar com a gente agora online. Nós estamos em 79 pessoas, mas quem puder, de repente, assistir depois e quem for entrar agora em Bloco X, eu sempre digo duas coisas nesse momento. Ou você senta e chora no meio-fio, ou arregaça as mangas e vamos fazer a coisa acontecer. Não tem outra escapatória nesse momento, nesse ponto que nós estamos. O Bloco X, então, é um registro da escrituração contábil fiscal e ele ocorre com o envio diário dos dados que você emite de cupom fiscal dentro dos programas aplicativos fiscais do emissor fiscal, ou seja, todos aqueles softwares, aqueles sistemas de ERP que estão obrigados às regras do PAF-ECF, e esses arquivos são enviados diretamente para a Cefaz. Aí você me diz assim, pô, Atos, mas a gente já não emite a nota fiscal eletrônica e já não vai direto para a Cefaz? Os registros do ECF não ficam na memória fiscal do ECF? Por que tem que transmitir online? Porque, claro, o fisco percebeu o seguinte, pô, a gente já recebe antecipado a venda antes de fazer a venda, né? Porque quando você monta uma nota, prepara uma nota para um cliente, você dispara essa nota para a Cefaz, você só pode entregar o produto quando a Cefaz diz nota autorizada. Antes disso, a nota não foi autorizada, então não existe exatamente uma venda. Quem autoriza realmente a tua venda é a Cefaz. Então, o que eles pensaram? Pô, vamos pegar a partir das vendas de cupom fiscal e vamos receber esses dados. Tem vários pontos positivos já nesse primeiro momento, inclusive para o setor contábil, que num primeiro momento precisava lançar todos os dados. Ainda assim, tem muitos dados que precisam ser lançados, mas começou a enxugar todo esse processo de digitações de informações para que se tenha uma informação toda online, digital, de uma forma realmente rápida e prática. Claro que o principal objetivo da Cefaz é acompanhamento das transações que estão sendo feitas para o consumidor fiscal, porque geralmente a nota fiscal eletrônica é feita para CNPJ e o CPF recebe o seu cupom fiscal. Mas, de onde surgem então esses caras? Nós temos duas legislações básicas, se os senhores tiverem alguma curiosidade a mais e for mais a fundo, o Ato COTEP 10 de 2017, que rege toda essa regra da definição da estrutura do Bloco X a nível nacional, e o nosso ato de AT aqui em Santa Catarina, 2017, já tem algumas outras versões, que estabelecem os prazos e critérios de obrigatoriedade desses documentos. Se vocês repararem, lá no ato de AT, no ato COTEP, perdão, já existe o registro tipo E2,
que já versa sobre a relação de estoque das mercadorias. Então, lá em 2017 já estava previsto, temos que informar os nossos estoques. Claro que nesse meio tempo houveram alterações, algumas benéficas, algumas que deu para dar uma respirada em todo mundo, mas outras estão aí. Só para vocês terem uma ideia, os prazos iniciais, né, que estavam definidos lá no início do Bloco X, em 2018 entrariam postos de combustíveis, lojas de departamento, magazine e supermercados de portes maiores, né, estruturas maiores de supermercado. Em 1º de 2019 entrariam farmácias, comércio varejista de cosméticos, perfume e higiene. Esses todos já, claro, estão rodando aí. Depois tinha como base o dia 15 de janeiro de 2020, comércio de material de construção, pintura e material elétrico, depois restaurantes, bares e lanchonetes, e era previsto para 1º de 2020 todas as demais empresas. E é claro que todo mundo aqui já viu aquelas notícias que muitas vezes salvam a nossa pele, outras vezes a gente pensa, pô, eu me preparei, por que prorrogou? E ocorrem, claro, as prorrogações. A última que nós temos agora, salvo amanhã ou depois a Cefaz mudar de novo, nós temos as datas, então, de 1º de janeiro de 2022, para aquelas empresas cuja atividade econômica, os quinais, estão dentro da obrigatoriedade, que entram agora, e existe facilmente essa relação dos quinais que estão obrigados a partir agora de 1º de janeiro, e o outro prazo para, aí sim, todo mundo do comércio varejista, inclusive de forma voluntária, a partir de 1º de fevereiro de 2022, entrar com o Bloco X. Se os senhores me perguntarem, senhoras me perguntarem, Atos, vai ter uma nova prorrogação? Olha, eu acredito que não, até porque já foram várias, né, Marcos? Quantas já tiveram, Marcos? Você lembra de cabeça? Vamos trocando figurinha, 4, né? 4 prorrogações nessa brincadeira toda. Então, eu acredito que dessa vez não vai escapar, acho que a gente cai nessa data sem escapatória, mas, de novo, é só uma data que está prevista. A gente nunca sabe o dia de amanhã e a gente não se compromete em nada nesse sentido, até porque a tributação muda a regra fiscal tributária a todo momento. Para vocês terem uma ideia, quando eu estava falando ali de especialista, eu nem cheguei a me apresentar direito, mas eu estou há 28 anos como empresário, tocando uma empresa de software, de tecnologia. Nesses 28 anos, 25 são só em cima de ERP, então a gente passou por tudo que vocês possam imaginar. PAF, TEF, nota fiscal eletrônica, se integra. Meu Deus, o que vocês imaginarem de regra fiscal tributária, a gente já passou por tudo. Graças a Deus, a gente passou relativamente bem em todas essas burocracias ou burocracias fiscais tributárias, com todo respeito. Mas a gente sempre pensou o seguinte, tá, e se amanhã ocorrer uma nova regra fiscal tributária que a gente não tenha condições ou não consiga cumprir? O que a gente faz com mais de 500 clientes que rodam nossa solução? O que eu digo para essa turma? Claro que a gente já teve algumas situações complicadas, né? Eu lembro um 28 de dezembro, a gente conta, o pessoal acha que é mentira, mas é real. Teve um dia que foi um dia 28 de dezembro que ocorreu uma alteração de nota fiscal eletrônica que entraria em vigor dia 1º de janeiro. Então, foram pouquíssimos dias, 4, 5 dias ali, que o fisco disse, olha, mudou a regra da nota fiscal eletrônica, hoje, dia 28 de dezembro, tem que entrar em vigor dia 1º de janeiro. Aí você imagina uma empresa de tecnologia que tem 500 clientes, até descobrir que mudou, num período que, a gente está em festas, o pessoal está querendo dar uma desacelerada de mudanças e regras fiscais tributárias e tal. No dia 2 de janeiro, nós tínhamos clientes ligando para nós, dizendo, Atos, a nota não está saindo, a nota não está emitindo, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Até descobri que houve uma alteração dia 28. Para entrar em vigor dia 1º, aquilo ali já deu um susto tremendo. Segundo, até a gente poder analisar o que teve de mudança, o que fazer em termos de sistema para alterar e adequar o sistema para a nova regra, e atualizar todo mundo e botar todo mundo rodar, são coisas que acontecem. A gente não gosta desses sustos dessa forma, mas a gente está ciente que está ocorrendo tudo isso. Então, quando eu falo a data, a princípio é essa, entendam que pode mudar hoje, pode mudar amanhã. Então, é só uma previsão realmente do que está na legislação no dia atual, tá? Bom, qual é o objetivo do fisco? Basicamente, como reduziu, talvez os senhores lembram, nós tivemos uma época que se falava muito pouco de substituição tributária. Eu lembro de indicar alguns clientes de alguns poucos produtos que tinham as regras de substituição tributária, e a gente dizia, cara, você está pagando o imposto errado, você tem que tributar de forma assim, assim, assim. Fazia a explicação toda. De repente, de uma hora para outra, praticamente um mar de produtos viraram no regime, entraram para o regime de substituição tributária.
E isso deu um susto em muita gente, porque muda cadastro de produto, muda regra, muda um caminhão de coisa. E como agora voltou praticamente ao que era antes de novo, por incrível que pareça, a gente está na França, né? Isso no Brasil não acontece. Então a gente aqui percebe que algumas coisas são meio doidas assim de uma hora para outra. E o Bloco X veio, na verdade, para fiscalizar essas vendas do consumidor final, porque muda a regra fiscal do regime de substituição tributária. A grande pegada é essa. Bom, não dá para a gente falar aqui se não falar de multas, porque infelizmente pode ocorrer, né? A não entrega das informações por meio eletrônico pode estabelecer uma multa de 0,1%. Até depois, Otávio, Marcos, eu disponibilizo esse material em PDF. Se o pessoal quiser disponível esse conteúdo todo, fica à vontade, tá? Eu acho que eu passo para Itamara, Otávio, eu acho que é melhor, né? Beleza. Então, aí existe uma multa que tem as regrinhas dessa multa, que também pode amanhã ou depois ter alguma variação, já ocorreu variação referente a isso, mas hoje é essa informação que nós temos atual, ou seja, 0,1% do valor das operações e prestações relativas à soma das entradas e saídas ocorrida no período de apuração correspondente ao documento não entregue inferior a R$1.000. Não inferior, perdão, a R$1.000. Então, existe um outro problema da não entrega do Bloco X. Existe uma regra da Cefaz que diz o seguinte, aí é uma coisa que é um detalhe que nós, sistemas, temos que obedecer, tá? Eu sempre brinco que a gente gostaria de fazer tudo que o nosso cliente pede, mas eu tenho que obedecer a regra fiscal tributária, né? Então, a regra diz o seguinte, que se aquela empresa tiver 20 transmissões de redução Z pendentes, não enviadas para a Cefaz, a redução Z de cada dia, o programa tem que bloquear e no 21º dia a empresa não faz venda, o ECF tem que estar bloqueado, tá? Aí você vai me dizer assim, dá para emitir nota fiscal eletrônica? A princípio, sim. Mas no dia a dia ali o ECF é a praticidade, até que se entre, como o Marcos bem colocou, a questão da nota fiscal do consumidor eletrônica, que está vindo aí com força e deve ser uma virada de chave também já nos próximos... Agora, 2022 já deve estar disponível, né, Marcos? A questão do DAF, né, o equipamento que vai fazer a contingência para a nota do consumidor eletrônica. Provavelmente... A pretensão da Fazenda era começar com o DAF a partir de março do ano que vem, né? Como há um problema de componentes eletrônicos, provavelmente pode jogar mais uns 4, 5 meses, 6 meses para frente. Perfeito. Né? A novidade que a gente tem aí no mercado aí é provavelmente o posto de combustível, né? O comércio varejista de combustíveis é que deve entrar aí no regime de NFC, ou deve ser usuário de NFC a partir do ano que vem, talvez aí de março também do ano que vem. Tá? Já como obrigatório e não como opcional, né? Não, vai migrando a partir do momento em que o emissor do cupom fiscal ele vai cessando o uso, né, por algum motivo, né? Perfeito, tá? Perfeito. Pessoal, então... Oi, desculpa. Só fazer uma consideração aqui a respeito dessa 20ª transmissão. Isso aí, na realidade, é uma, vamos dizer assim, é uma forçação de barra da Secretaria de Estado da Fazenda, né? Porque nós temos aí uma decisão do Supremo Tribunal Federal, se eu não me engano, é da década final da década de 80 para o início da década de 90, que o Estado, né, como um todo, ele não pode restringir a emissão de documento fiscal pelo contribuinte. Ele se restringe como é que ele vai pagar os impostos, perfeito? Como é que vende, então, né? Isso aí é uma briga, existe o problema de fato, mas pelo que a gente percebe no dia a dia, não acontece o bloqueio, tá? Isso que é a realidade. Nós, como empresa de software homologada dentro do PAF-CF, a gente obrigatoriamente tem que ter, né? Tem que ter, então, exatamente. o que nós fizemos para evitar isso e não se incomodar com os clientes, né, Marcos? A gente está monitorando todos os envios de todos os nossos clientes que já são obrigados. Então, a gente criou um sistema de monitoramento que todo dia a gente percebe, se dá algum alerta de 2, 3 dias pendentes, a gente já tenta entender o que aconteceu, já resolver, transmitir para não chegar nesse ponto de forma alguma, né? Bom, qual é o impacto que a gente, a princípio, percebe no comércio, né? Primeiro que para que eu possa estar pronto e apto a ter um bom controle, uma boa emissão desses dados, e no fundo, ninguém quer se incomodar, né? Ainda mais com a Cefaz. Então, eu acredito que quando você tem critérios de obrigação dentro de uma situação como o Bloco X, a gente tem que ver o outro lado da moeda. Eu vejo, infelizmente, muita gente só reclamando do Bloco X. E talvez por isso também algumas prorrogações e tal. Nada contra, eu acho que cada um sabe onde aperta os seus calos, né? Mas a gente entende também que existe um lado positivo, ou seja, se eu entendo que eu vou ter um controle, eu preciso ter um controle mais forte, mais apurado, mais acurado de estoque,
se eu preciso ter uma gestão de vendas mais acurada, se eu preciso ter um controle de financeiro mais acurado para mim não me incomodar com nada disso, indiretamente, é claro, eu tenho benefícios na minha empresa. Infelizmente, muitas vezes a gente olha o lado negativo, o lado ruim da moeda e não vê o lado positivo da moeda, né? E esse é um ponto que a gente gosta de levantar. E tinha, há pouco tempo atrás, na regra do BlockX, perdão, a questão, por exemplo, de que, além de eu enviar todo dia os dados das vendas por ECF, da partir da redução Z, eu tinha que também, uma vez por mês, transmitir o meu estoque. Então, mês a mês, eu tinha que informar, olha, o meu estoque atual é X de cada produto. E aí tinha um outro problema, porque eu teria pelo menos só 5 dias de ajuste de tempo para poder acertar o estoque, caso tivesse alguma divergência até o final do mês, para poder transmitir até o 5º dia útil ali, para poder ter a minha informação de estoque ok. Nesse ponto, a Cefaz deu uma trégua, voltou aquele velho e bom balanço de final de ano, né, Marcos? E a gente ficou, por enquanto, com um envio de inventário, um envio de balanço pelo BlockX uma vez por ano. Mesmo assim, gente, o que a gente aconselha, eu vou tentar deixar isso claro nesse nosso bate-papo aqui, é não deixar para a última hora, não vou corrigir estoque só na última hora. Infelizmente, eu ainda ouço muitos empresários dizendo assim, eu pergunto, né, vem cá, como é que você conta estoque, como é que você faz? Uma vez por ano porque eu sou obrigado, o contador me obriga a fazer uma contagem de estoque. E aí eu vou tentar mostrar durante esse nosso bate-papo o quanto uma gestão de estoque correta, bem acurada, bem assertiva, pode ser, inclusive, benéfico para a questão de lucratividade das empresas, tá? O que eu preciso para mim estar correto junto à questão do BlockX? Primeiro, se eu tenho um ou mais ECFs credenciados junto à Cefaz emitindo o cupom fiscal, eu tenho que ter pelo menos um certificado A1 ou um A3 válido. Eu preciso que em cada ponto de venda, em cada PDV, que tenha um ECF instalado, tenha também um certificado digital instalado, porque é o certificado que vai fazer a assinatura do envio dos dados que você está transmitindo. Depois, a gente precisa, claro, acesso à internet no estabelecimento. E, gente, isso não é mais um extra nas nossas empresas. Internet já é ponto primordial. A gente tem que ter internet. Não é porque eu sou de tecnologia que eu estou falando isso, não. Hoje, qualquer processo de compra, venda, negociação, bate-papos como esse, se a gente não tem uma internet legal, complica. Infelizmente, ainda tem muita gente que tem uma excelente internet em casa e tem uma internet meio à boca dentro da empresa. É bom dar um cuidado nesse sentido. Outro aspecto também, manter o cadastro de produtos bem atualizado. É outro ponto que eu preciso estar 100%. Isso não ocorre aqui, isso só ocorre na França, como a gente brinca, mas eu já vi, por exemplo, clientes aproveitando um cadastro de um determinado produto, que tinha um determinado código de produto, e alterando a descrição do produto, transformando aquele cadastro num outro produto, mudando tributação, regra fiscal, etc, etc. Gente, isso dá uma dor de cabeça, principalmente na hora de geração do SPED fiscal. E claro, também no BlockX vai dar um problema sério, mas no SPED fiscal é um problema, porque você imagina, o mês começa o produto sendo um, aquela identificação do produto é uma. Do meio do mês em diante, o produto transforma em outro. Eu tenho certeza, por favor, que isso não acontece aqui, mas eu já vi, infelizmente, muito isso acontecer. Vamos aproveitar código. Gente, se fosse na década de 70, que os computadores tinham quase nada de memória, quase nada de disco, a gente tinha que aproveitar muita coisa assim. Hoje em dia, com espaço sobrando de memória, de disco, de tudo, agora falando um pouco mais de tecnologia mesmo, não faz o menor sentido você reaproveitar código de produto. Você deixa aquele produto como inativo e cadastra o produto novo e vamos em frente, tá? Mesma coisa, para quem vende sucos, por exemplo, eu sempre dou o exemplo do Tang, eu até queria ganhar algum tipo de patrocínio do Tang, de tanto que eu dou exemplo de Tang e Coca-Cola. Mas só para brincar, o Tang, você tem vários sabores. Se você reparar, quem ainda não reparou, repara que cada sabor diferente tem um código de barras diferente. Ou seja, são produtos diferentes. Se você quer realmente ter uma gestão correta, bacana, não só de estoque, mas de compra, de venda, entendendo necessidade de demanda de clientes, faça o cadastro de cada um dos Tangs separadamente e não cadastre só suco Tang e qualquer suco que passa ali é suco Tang, até porque a Cefaz pode te incomodar com isso. Se você informar que está só suco Tang ali e o teu fabricante te manda dizendo que você tem X de laranja, Y de uva, tanto de tangerina, etc, etc, essa informação tem que bater também no processo da Cefaz, tá? E claro, manter um controle atualizado do sistema é isso que eu preciso.
Quais são, então, rapidamente, os benefícios que eu visualizo como benefícios para as empresas? Vamos tentar, como eu falei, deixar de lado um pouco essa visão de, pô, é ruim, é complicado, está me incomodando, eu estou tendo que estudar, estou tendo que preparar a equipe para isso. Mas vamos ver o lado positivo. Primeiro, se eu tenho um controle eficiente de estoque, eu tenho, com certeza, uma gestão melhor, uma empresa mais organizada, para que eu possa não só ter um controle do que entra e sai na minha loja, mas também ter um controle real do que está sendo mais vendido, o que está sobrando na prateleira, como é que está sendo o giro da minha empresa. Muitas vezes eu pergunto para os empresários, vem cá, quais são os teu Pareto, qual é o teu 20-80, quais são aqueles 20 produtos que você mais vende e que representam os 80% do teu de faturamento. Muitas vezes o pessoal fica naquele silêncio. Infelizmente, muitos ainda têm pouca informação de gestão sobre processos. Claro que eu estou aqui generalizando, não são todos, é óbvio, tem muita gente fazendo dever de casa muito bem feito, mas como desenvolvedor de software, e já tendo visto tantas experiências negativas nesse sentido, é sempre bom a gente dar mais um toque aqui, né? Benefícios para a empresa ainda. Mais controle de compras e gestão de vendas também. Se você sabe como é que está o teu estoque, se você tem uma boa curiosidade de estoque, e a gente vai falar sobre os 3 estoques que toda empresa tem, você consegue com certeza organizar melhor o seu time comercial para ter melhores compras e você evitar desabastecimento e principalmente comprar excesso daquilo que não precisa e vice-versa. Outra coisa, controle adequado do fluxo de caixa. Muita gente diz assim, pô, como é que fulano cresce, como é que Beltrano cresce, eu trabalho no mesmo ramo, eu trabalho na mesma atividade, não consigo crescer. Não está fazendo o dever de casa em termos de um bom fluxo de caixa, um bom controle financeiro, um bom controle de contas a pagar e receber, um bom controle de pricing, para mim entender o mercado, como é que está o meu preço referente a concorrentes, tempos de repente, eu estou com um produto vencendo, o que eu posso fazer em vez de só jogar fora, que tipo de oferta eu posso fazer, claro, antecipadamente, para que eu possa ter lucratividade de venda de produtos, mesmo daqueles que estão próximos de vencer. Enfim, um controle de fluxo de caixa é sempre muito bem-vindo. E um quarto benefício que a gente visualiza com relação ao BlockX é um planejamento financeiro de médio e longo prazo. Quanto mais controle eu tenho, mais eu posso me planejar e mais eu posso crescer. Às vezes a gente, como eu falei, percebe, poxa, como é que fulano está crescendo tanto, etc, etc. Está se planejando, está fazendo o dever de casa correto, está fazendo o processo do dia a dia da forma mais correta possível. É simples, não tem nada de muito especial aqui, não precisa ser nem eu, nem o Marcos, nem o Otávio, nenhum grande especialista para vir falar essas regras básicas para todos os senhores. Mas vamos lá, às vezes eu pergunto para o pessoal o seguinte, quanto custa a sua operação de estoque? Quanto custa você ter o estoque acurado? Eu já vi gente me dizendo números estratosféricos aí, desde uma contagem de final de semana, Atos, contando aí um sábado e domingo, que às vezes eu tenho que fechar a loja para contar o estoque, ou virar madrugada, etc. Pô, eu chego a ter despesas de 20, 30 mil reais no final de semana. É um valor alto. Não é o processo que faz parte do teu dia a dia supermercadista. A tua função é comprar e vender produtos. O controle de estoque é uma subfunção, é um subprocesso. Mas se a gente não tiver com isso bem cuidado, não adianta a gente fazer uma contagem só de final de ano, que o teu custo vai ser muito alto e normalmente não vai adiantar de muita coisa. A gente sempre fala que existem 3 estoques em toda e qualquer empresa, tá? Vê se vocês concordam comigo aí. Primeiro, estoque que está lá na contabilidade. O que a contabilidade tem referente ao teu estoque do teu dia a dia aí da tua empresa? Estoque do teu sistema. Normalmente é diferente da contabilidade e o pior, o estoque físico é outro estoque. Muitas empresas têm divergências sérias dessas 3 modalidades aí de estoque que toda empresa tem. E o mais correto é, quanto mais certo, quanto mais ajustado, quanto mais acurado eu tiver o meu estoque com relação a esses 3 pontos, melhor. E aí, onde é que ocorrem erros de contagem de estoque ou de gestão de estoque? Primeiro, pode ter erro no sistema de gestão? Claro que pode, eu aqui assumo meus erros. A gente trabalha com sistema de gestão há tantos anos, são mais de 25 anos aí de atividade nessa área, e é claro, somos seres humanos desenvolvendo código, pode de repente um dia alguém com dor de barriga ali escrever um código errado, algum processo, algum lançamento que devia ter dado baixa ou dado entrada em estoque, não aconteceu, enfim, são erros que podem ocorrer no sistema de gestão, ponto, claro, isso pode acontecer. Outra coisa que pode ocorrer com muita frequência é o controle ou a falta de controle e inspeção de entradas e saídas de mercadorias. Não se controla direito o que entra, não se controla direito o que sai de uma forma generalizada e aqui, com certeza, eu vou ter problema de estoque. Quando eu falo de não ter controle de saída, lembra a história do Tang?
eu vou lá, isso já aconteceu comigo. Eu fui num determinado supermercado, eu conto milagre, não conto santo, tá? Eu fui numa determinada loja e eu tinha alguns pacotes de uma determinada marca de suco, um Tang da vida, e alguns eram de uva, alguns eram de limão e tinha alguns que eram de guaraná, se eu não me engano. E a menina do caixa passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de uva, passou um único código de barras, pegou todos aqueles pacotinhos e só passou e pôs na sacola. Aí já começou a ter furo de estoque, porque o que ela passou, ela informou para o sistema, olha, saíram 7, 8 pacotes de uva, quando deveria ter saído X pacotes de uva, Y de limão e Y de guaraná. Enfim, são problemas que podem ocorrer na operação. E isso aqui é só um processo de treinamento e educação. Outro, o não lançamento de entradas e saídas. De novo, isso aqui só acontece na França, né? Ninguém faz nota fria, ninguém faz... De uma forma geral, o brasileiro paga impostos tudo 100%, brincadeiras à parte, é claro, mas pode ocorrer de alguma entrada que não foi lançada, ou esquecido o lançamento de uma entrada, ou uma saída que por algum motivo saiu com alguma regra diferenciada e não tributou, não calculou o imposto, o estoque, enfim. Ou ainda, retirada de mercadoria sem autorização. De repente eu sou o dono da minha empresa, eu vou lá, pego uma água na geladeira, não aviso ninguém e vou para casa. Daí a pouco está dando furo de estoque, porque o Atos abençoado, o proprietário, não foi lá avisar que pegou uma água. Questão, por exemplo, de falha no cadastro de identificação de mercadoria, a gente já falou sobre isso. A questão, por exemplo, de falta de jetinho, código de barras na mercadoria. Bens a Deus, hoje são poucas as mercadorias que estão vindo sem código de barras, a grande maioria já vem com código de barras. Depósitos sem segurança, gente. Já ouvi N relatos. A gente está trabalhando dentro do setor supermercadista, com soluções para o setor supermercadista, começando lá com o Scan Price, agora com o Coletor Pro, e eu ouço muito relato de perdas, furtos e roubos por falta de segurança em depósitos. É bastante comum esse tipo de problema. E isso gera erro de estoque, claro, né? E ainda, pessoal não treinado na realização dos registros, como eu comentei. E ainda dá para citar mais alguns, vamos tentar listar só alguns aqui. Qual é o problema, então? Voltando àqueles 3 estoques que nós temos, contábil, sistema e físico, a gente precisa, na verdade, uma acuracidade o mais próximo possível desses 3. É complicado, é difícil? Claro que é. Mas é impossível? Não. É possível se chegar a um percentual muito bom de acuracidade, desde que se tenham algumas regras, alguns processos bem definidos, para que a gente possa ter um controle de estoque bacana. Quando a gente fala de acuracidade, só para deixar claro quem ainda não brincou com esses cálculos, é você pegar a quantidade de informações que estão corretas no seu estoque, divide pelas informações verificadas e multiplica por 100. Ele, na verdade, é só um indicador da qualidade e da confiabilidade da informação que você está tendo no seu estoque. Não quer dizer que só a acuracidade vai garantir 100% do teu estoque, mas ela é um indicador de qualidade e de confiabilidade. Quando a gente fala de acuracidade, existem 2 critérios básicos de gestão de estoque, o critério quantitativo e o critério qualitativo. No quantitativo, acho que esse exemplo aqui, depois quem for pegar esse PDF, fica bem claro, né? Eu tenho ali uma série de SKUs, esses SKUs têm cada um deles um exemplo aqui de o que seria um estoque contábil ou um estoque de sistema. E aí eu te aconselho, se você for fazer, faz a contagem do estoque contábil e faz a acuracidade no processo quantitativo pelo estoque contábil e pelo estoque do sistema. Ou pelo menos pelo estoque do sistema, tá? E aí você teria, então, o quanto eu tenho de estoque contábil, o quanto eu tenho de estoque físico e a minha acuracidade, que seria o saldo da quantidade física, o quanto foi contado fisicamente lá na prateleira, nos depósitos daquele produto, dividido pela quantidade que eu tenho no sistema da contabilidade ou no meu sistema de RP, vezes 100, e eu sei a minha acuracidade. Se eu somar, claro, todo o meu estoque do contábil ou do sistema e o estoque físico, eu posso fazer a mesma conta e saber qual é a minha acuracidade. 88%, esses dias eu estava falando com uma empresa, ele disse assim, nossa, eu vi esse teu exemplo aqui, 88% é bom, né? Eu falei, não, 88% é ruim. Você tem que passar de 90x% para você ter uma acuracidade legal. 88% está muito ruim. Pegando o exemplo aqui, por exemplo, do critério qualitativo, está pior ainda. Mas qual é a ideia do qualitativo? Repara que eu tenho a mesma coisa. Eu tenho os meus produtos, eu tenho quanto eu tenho no estoque contábil ou no estoque do sistema, quanto eu tenho de estoque físico e se deu divergência ou não. A ideia aqui é que você some quantos deles que não tiveram divergência, ou seja, a quantidade de SKUs, a divergência foi 0, tá ok, dividido pelo total de SKUs que você está fazendo da contagem de estoque. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho 6
que estão corretos e eu tenho 5 que estão incorretos. A soma total, 6 dividido por 11, eu tenho uma acuracidade qualitativa muito baixa, que seriam de só 55%. Tá? Só para dar o exemplo básico aqui de quem, acredito que os senhores e senhoras já devem estar fazendo isso no seu dia a dia aí. Divergência. Quantidade média menos a quantidade de sistema, dividido pela quantidade de sistema, vezes 100. É só uma tolerância, tá? É o quanto eu estou tendo de aceitação de erro em termos percentuais. Eu digo assim que a divergência é uma visão do lado ruim da força, né? Quer dizer, eu estou mal, mas quanto eu estou mal? Eu prefiro olhar a acuracidade, o quanto eu estou bem, o quanto o meu estoque está bem acurado, e não olhar pela divergência. Mas seria uma outra forma de se visualizar esses dados. Infelizmente, pessoal, muita gente, no setor supermercadista é bem menos, é claro, mas no varejo, de uma forma geral, a gente vê os estoques parados, infelizmente. O setor de varejo alimentício gira, geralmente, em questão de 30, 45 dias no máximo, gira o estoque todo. Mas uma coisa que a gente vê bastante no setor do varejo, de uma forma geral, é o estoque que vira imobilizado, né? Aquele profissional, o gestor que compra, não quer fazer promoção, não quer vender, não quer, enfim... Não, mas está lá em estoque, deixa, é o meu dinheiro que está lá guardado. Gente, dinheiro guardado nem em banco não está rendendo direito, quanto mais no teu estoque. Vocês já devem ter ido em alguma loja, por exemplo, de novo, não é bem um exemplo supermercadista, mas só para elucidar aqui. Você já deve ter ido em alguma loja, por exemplo, que você pega uma roupa e ela está vincada de tanto tempo que está guardada lá no depósito, tanto tempo que está na loja. Gente, isso é um problema sério dentro dos processos. Eu joguei aqui uma data, tá? Desconsiderem, esse 2014, 2015 aqui foi só uma imagem que eu peguei só para elucidar e já deixei uma data lá atrás, eu podia ter pego uma data recente. Não tem nada a ver com a Seara ali atrás, é só a foto mesmo, porque um dos outros problemas muito sérios quando a gente fala de gestão de estoque é validade de lote. Infelizmente, a gente conversa com muita gente tem problemas aqui nessa área aqui. Se a gente for contar, a Abras hoje, a nossa Associação Brasileira de Supermercados, nos informa que uma média de perda Brasil hoje está batendo 1,78% de perda. Se você tem um faturamento mensal de 1 milhão, pensa que 17, quase 18 mil reais você joga no lixo todo mês, isso é média nacional. Aí, conversando com vários gestores por aí, eu ouço o pessoal falar em 2, 2,5%, 3% de perda por validade de lote. É um controle de estoque que deixou de ser feito da forma correta, que acabou tendo um prejuízo muito maior, porque eu simplesmente tive que jogar no lixo o produto. Infelizmente, não tem como tentar fazer uma promoção melhor ou alguma coisa assim se o produto já venceu. Então, esse é um cuidado que a gente procura sempre deixar de uma forma muito escrachada, porque venceu, você jogou dinheiro fora. O teu dinheiro do teu bolso, o teu investimento em estoque está sendo jogado no lixo. E lembra, uma média Brasil de 1,78%, segundo a Abras. É bastante a questão do quanto se joga no lixo em termos de produtos vencidos. E claro que isso tudo pode virar uma dor de cabeça para muita gente. E contadores, gestores de estoque, pessoal de gestão de perdas, gestores de uma forma geral, muita gente fica com muita dor de cabeça nesse sentido. E aí muita gente me diz assim, Tato, beleza, e se eu não controlar esse trem aí, cara, o que acontece? Bom, primeiro, você vai acumular produtos que você não vende, e isso é ruim. E pior ainda se for perecível, aí você vai realmente perder dinheiro sério. Acumular e comprar errado os teus produtos, ou seja, a mais ou a menos, né? A compra errada dá prejuízo de qualquer uma das formas, você compra mais ou menos do que realmente precisa. Ruptura de produtos é um problema também bastante sério se você não controlar, porque você vai ter ruptura comercial, ruptura fantasma, ruptura de cadastro muitas vezes e até a ruptura tradicional de gôndola, né? Você vai com certeza perder por roubos e perdas, vai ser muito difícil você controlar se você não tiver uma boa gestão do teu estoque. Você vai sim perder produtos que estão vencidos ou velhos, que vai ter que, de uma forma ou de outra, jogar para escanteio. Você não vai conseguir, com certeza, identificar a demanda de mercado. E essa, gente, esse é um ponto bem importante. Eu não sei o quanto os senhores e senhoras estão monitorando, controlando o grau de satisfação dos clientes dentro de loja. O quanto eu consigo monitorar se o meu cliente está sendo bem atendido, se o meu cliente está sendo bem recebido, se ele está, com certeza, encontrando tudo que ele procura no ambiente de pega, na área de pega das gôndolas, de geladeiras, etc. Esse é um problema que muita gente não tem controle, não tem a mínima noção de como gerenciar isso, e isso acabam gerando perdas realmente
significativas. Quando a gente começa a mensurar, inclusive, o pessoal toma um susto, porque muitas vezes a curva de perda é bastante alta, tá? E você vai perder venda para o concorrente, é claro. Se você não tem o produto em estoque, o cliente chega na tua loja, se ele de repente topar de comprar um outro produto, outra marca, beleza. Mas a chance de ele ir para o concorrente comprar lá, ela existe. Então você não vai perder só uma venda. Você está correndo o risco de perder o cliente, porque vai que ele vai lá para o cliente, para o concorrente, perdão, e vai que ele gosta. Aí você não está perdendo só a venda de um produto, você está perdendo a venda, provavelmente, de um próprio cliente. E aí entra também o não identificar os 20% dos produtos, a velha e boa regra de Pareto, daqueles que representam 80% das suas vendas. Como eu falei, de vez em quando eu pergunto, eu questiono isso enquanto a gente apresenta as nossas soluções e tal, e são poucos os que me dão essa informação na lata, de cara. Não, você é tal, eu tenho sim essa relação e tal. É complicado a gente não ouvir essa informação tão na hora, tá? Seria uma sugestão aqui ter um controle maior. Quando a gente fala de ruptura, esses números são da Nielsen, e olha só, eles fizeram uma enquete perguntando o que faz o consumidor quando ele não encontra o produto que ele deseja na gôndola, né? E foram separadas aqui 4 áreas normais de qualquer setor supermercadista, que seria a parte de mercearia, higiene, beleza, perecíveis e a parte de limpeza, o setor de limpeza. Repara que o vermelho, ele vai comprar uma outra marca no local. Então, o cliente aceita comprar uma outra marca. São percentuais bons, altos? São sim. Mas o que preocupa é o que está em amarelo. É quando ele procura a marca em outro lugar. Então, vamos supor, eu vou lá comprar um Limpol neutro e não encontro o Limpol neutro. Eu acabo indo no concorrente comprar o Limpol neutro. Por quê? Não encontrei. E às vezes, o produto não é que ele não esteja na loja, ele não está na área de pega. Eu não posso pegar o produto e pôr no carrinho, mas ele está lá no depósito. Isso é uma chamada ruptura fantasma, quando a tua prateleira está forrada, está cheia de produto, está bonita a prateleira de tanto produto, mas o abençoado do Limpol neutro não tem. Tem Limpol maçã, tem Limpol isso, tem Limpol aquilo, tem todas as variações de aromas e perfumes do Limpol, por exemplo. Mas o neutro que eu queria comprar não tem. Então, quando a gente fala desse procurar a marca em outro lugar, somado com a desistência da compra, são percentuais bem interessantes. E, de novo, são percentuais, são valores que você deixa de faturar. Lembra, a Abras fala hoje em 12,43% de média de perda na ruptura. Se a gente está falando isso, se você tem um faturamento de 1 milhão, a gente está falando de 120 mil reais que você deixa de faturar. Não é que você perdeu o produto como na validade, onde você vai realmente jogar no lixo, o produto venceu. Agora, o produto que está lá no depósito e não está na prateleira por N motivos, né? Temos pelo menos 4 tipos de ruptura: ruptura de cadastro, ruptura fantasma, ruptura de produto ou ruptura comercial. Qualquer uma dessas vai dar prejuízo, ou seja, eu estou deixando de faturar mais. Por quê? Porque eu não tive uma gestão correta de estoque e de reposição de produtos em área de gôndola. Quando a gente fala aqui de gestão de estoque, em função de bloco X, eu não estou falando só da contagem, que é o básico do básico. Como eu posso gerenciar estoque? Na contagem, sim. Como eu posso contar e gerenciar meu estoque? Na ruptura e na validade lote. São 3 áreas que são bem distintas. Alguns percentuais aqui, níveis Brasil também, média Brasil. A ruptura ela ocorre, por exemplo, na gôndola, em 6,7%, quando ocorre uma indisponibilidade de produto na gôndola, por N motivos. 4,4% estoque negativo, 8% quando você tem estoque virtual. No sistema diz uma coisa e na prática tem outra, ou seja, no sistema tem uma informação e na prateleira, na gôndola, tem outra, tem um estoque diferente, o estoque físico. Ruptura fantasma. Gente, a Associação Brasileira de Atacados e Distribuidoras fala em uma perda de faturamento em 31,8% com a ruptura fantasma. É aquele esquema que eu comentei. Você tem uma prateleira forrada, cheia de produto. O teu gestor, o teu gerente, você mesmo passa. Nossa, a prateleira está linda, está forrada de produto. 0 de ruptura. Só que está faltando ali no meio aquele abençoado do Limpol neutro. E eu, consumidor, eu quero comprar o Limpol neutro. Eu olho, pá, não tem. Deixa de comprar. E o Limpol, às vezes, normalmente, está lá no depósito. Então, os alertas todos desses problemas de estoque refletem também na lucratividade e no crescimento financeiro da empresa. É óbvio, né? Eu falei da ruptura em gôndola, 12,4% de perda é média nacional, segundo a Abras e a Neogrid, e 7,9% aí outras causas gerais, tá? No fundo, pessoal, de uma forma bem arredondada aqui, média Brasil de perda de faturamento de quase 5% por ruptura. Ou seja, faltou um mínimo de gestão, um mínimo de controle de repor os produtos na prateleira a tempo, de forma correta, organizada.
mantendo o controle desse processo todo, e 4,9% de faturamento é bacana. Eu gosto dos meus 4,9%, eu prefiro do meu bolso 4,9% que perdido, né? Bom, eu acredito que o negócio mesmo é arregaçar as mangas, já que a gente está falando de BlockX e quem não entrou nele ainda. E o que a gente teria que fazer? Algumas importâncias aí na parte de gerenciamento. Identificar a demanda de mercado. Cada vez mais a gente está falando de e-commerce, a gente está falando de mudança da forma de compra do cliente final, a forma de posicionamento desse novo perfil, esse novo formato de venda para esse consumidor final. O fato de não quero e não posso perder minhas vendas é o nosso mote, né? É o nosso foco final de funil. Evitar prejuízo por perda, roubo, deterioração e obsolescência, inclusive, como eu falei, obsolescência. Muitas vezes o pessoal deixa produto lá mofando na prateleira, sei que não é o caso de muitos aqui, até porque o giro do supermercado é muito alto, mas no varejo, de uma forma geral, tem produto que fica muito tempo lá parado e isso é imobilizado. E estoque não é imobilizado, estoque é giro, é rapidez em todo o processo, né? Garantir que o estoque esteja sempre atualizado e correto. Planejar vendas e melhorar o teu fluxo de caixa, eu estou só sendo repetitivo aqui para tentar deixar isso bem claro, e aumentar essa satisfação dos clientes com estoques disponíveis. Isso é extremamente importante, tá? Estrutura de custos mais enxuta, porque é possível, sim, fazer controle de estoque de uma forma muito mais enxuta, com menos desperdício. Nós temos, basicamente, 4 tipos de inventários ou de contagens de estoque que são possíveis hoje. Tem aquela contagem geral, né? Ou seja, eu fecho a loja e vou contar a loja inteira. É custoso, é muito demorado, é chato. Imagina aquele colaborador que podia estar no final de semana em casa curtindo a família, você chama ele para contar estoque. Ele vem numa boa vontade incrível contar estoque e não é positivo para ninguém. O inventário dinâmico é uma das ferramentas que a gente mais tem orientado os nossos clientes, parceiros, enfim, porque você pode, por exemplo, fazer contagens de loja aberta em certos setores, em certas áreas. Por exemplo, eu vou contar estoque hoje só de um determinado fornecedor, ou só de um determinado setor da empresa, ou só de um determinado mix de produtos. Ou ainda, você entra em inventário rotativo. Isso, quem começa não para mais e melhora demais a acuracidade de estoque, porque o inventário rotativo, você lista, por exemplo, 20, 30, 50 itens, 50 SKUs no máximo, que a tua equipe, segunda, quarta e sexta, por exemplo, vai contar estoque desses itens. Nós temos clientes hoje, por exemplo, que eles listam 20, 30 itens, segundas, quartas e sextas. E as meninas nas lojas, as pessoas responsáveis, têm que ir lá e contar o estoque daqueles itens poucos. Então, entre a abertura da loja ou a pré-abertura até o início de movimento de mercado, dá tempo tranquilo para contar 20, 30 itens e aos poucos, em questão de pouco tempo, em poucos meses, você vai começar a ver que o teu estoque começa a se tornar absolutamente acurado, correto, sem uma demanda de custo alta, sem uma demanda de grandes equipes, grandes investimentos para contar estoque. E aí a última seria realmente você fazer um inventário por amostragem, mas é só para validar a eficiência dos outros modelos, tá? É possível, nós temos clientes que fazem 5, 10 produtos por semana de amostragem só para realmente garantir que o inventário dinâmico ou rotativo está funcionando legal. E aí entram algumas situações, né? Atos, mas eu quero continuar fazendo minha contagem de final de ano, é uma contagem só, eu vou contar tudo no final de ano. Beleza, você já parou para pensar nas desvantagens que você tem isso, então, nesse processo? Primeiro, muitos itens para contar em pouco tempo, difícil coordenação de equipe e de processos, não é muito simples você organizar toda a turma para isso, dificuldade em casos de divergência, até encontrar, sanar, perceber, falta de credibilidade quando são feitos intervalos longos. Eu já vi gente contando estoque em 3, 4, 5 dias, é muito tempo, você vai perder pontos aí de relevantes, de credibilidade, não vai dar certo não. A empresa ela precisa parar as operações, e isso também envolve custo. Hoje, quem pode parar aí um final de semana está parando de vender durante um final de semana também. E eu sei que não é o processo de nenhum aqui, né? A gente tem também os altos custos de obrigação fiscal e contábil, que a gente tem que fazer essa entrega em termos de atividades de fim da empresa. E ainda a gente tem aquele processo, como eu falei, feito fora de horário, de difícil engajamento da equipe. Não é todo mundo que vem feliz, radiante, porque eu tenho que contar estoque. Caramba, hoje é um dia fantástico, domingo à tarde eu vou contar estoque. É óbvio que isso não acontece.
De uma forma geral, esse estoque, então, esse inventário, essa contagem rotativa, você consegue fazer uma contagem bem mais frequente, com um bom volume bem menor de itens, se torna um processo muito mais rápido, você vai, de novo, como eu falei, mantendo a acuracidade muito mais correta do teu estoque, você descobre problemas muito mais rápido, você consegue permitir que haja até um aprimoramento da equipe. Quando a gente fala de contar estoque uma vez por ano, normalmente tem que dar uma juntada na equipe, treinar o pessoal, explicar como é que vai ser, explicar as regras, os passos que vão ser feitos para uma contagem mais assertiva possível. E quando você começa a fazer contagens cíclicas mais regulares, seja no rotativo ou seja no dinâmico, a equipe aos poucos está ficando craque em fazer contagem de estoque e vai se ganhando tempo e agilidade nesse processo todo, tá? Principalmente aí o monitoramento dos índices de acuracidade e uma contagem realmente mais plena de todos os recursos finais de estoque. Algumas sugestões que a gente sempre coloca, e de novo, Otávio, Marcos e Tamara, eu vou deixar disponível essa sequência toda, essa estrutura toda, para que seja disponibilizado o PDF para quem tiver interesse, tá? Organizar os locais que serão inventariados. Não adianta sair contando estoque meio de qualquer jeito. A gente aqui sugere que se faça endereçamento dos endereços de loja. Quais são as gôndolas que eu tenho, quais são as geladeiras, quais são as ilhas, quais são as áreas de parede, quais são os endereços de depósito onde eu vou fazer essas contagens e que se registre. Eu estou contando estoque agora na gôndola 2. Quais são os produtos que eu estou contando na gôndola 2? Opa, eu estou contando estoque agora na geladeira 4. O que eu estou encontrando de produtos lá? Porque não só você organiza o processo todo de contagem, como você também consegue ter um controle muito mais apurado de onde foram encontrados os produtos também dentro da loja. A gente sabe que a velha e boa Coca-Cola, que eu sou fã, você vai encontrar ela na gôndola 4, você encontrar ela na geladeira e lá no depósito em determinado local. Então, saber onde estão os produtos também te dão uma produtividade muito rápida e muito grande nessa hora de contar estoques. De novo, treinar a equipe e definir normas realmente bem definidas para essa gestão de estoque, fazer uma limpeza de cadastro de produtos. Gente, dá trabalho, claro que dá, é chato, é óbvio, mas precisa, vale a pena fazer esse processo, tá? Corrigir e lançar corretamente os códigos de barras que estão vindo da indústria. Lembra o velho exemplo do Tang lá? Cadastra o Tang Uva, cadastra o Tang Limão, cadastra cada um deles. Você vai ter um controle e até um entendimento de qual é o sabor de Tang que a tua clientela mais gosta, o que você mais vende. Ah, é o Tang Limão, é o Tang Maçã, é o Tang Laranja, qual é o Tang, por exemplo, que você mais vende? E nesse processo, ajusta também a tua compra. Você não vai ficar comprando um monte de Tang, sei lá, de açaí se vende muito mais Tang Laranja. Então, até o controle do que você compra e vende se torna muito melhor quando você entende o que o cliente está comprando. E para fazer isso, cadastro do produto de forma correta. Aí não tem outra saída, né? Fazer a contagem sempre com código de barras é muito mais assertivo, muito mais prático. Nós temos clientes, por exemplo, Marcos e Otávio, que eles contam... vou dar de novo aqui o exemplo do suco Tang, né? Não ganho um centavo de propaganda, mas vamos lá. Quando você tem suco Tang na prateleira, todo mundo sabe como é que ficam as prateleiras lá dos sucos, você tem lá morango, mas lá no meio tem um framboesa. Se o pessoal bipa o primeiro morango, 1, 2, 3, tem o 28 de morango. Só que lá no meio tem um framboesa. Às vezes dá mais trabalho sim, mas é interessante de vez em quando, nessas contagens rotativas, você contar um por um. Pega a caixinha lá do morango e conta um por um. É tudo morango, porque se você ler o código de barras correto, do produto que foi cadastrado corretamente, como sendo morango, a tua chance de erro de contagem de estoque é mínima, a tua acuracidade vai ser muito maior. Então, de vez em quando, claro, um desses, tenho 28 unidades ali de pacotinhos de Tang morango. Mas de vez em quando, faz a contagem 1 a 1. Não, é um tempo a mais que se perde sim, mas vale a pena para você manter a tua acuracidade correta, tá? Fazer contagem de código de barras, então, e ao final, claro, avaliar a equipe, os resultados. Avalia com o teu time. Gente, como é que foi essa contagem? O que teve de prós? O que teve de contras? O que foi interessante? O que não foi? Troca figurinha. Essa cultura organizacional de você poder ouvir mais a tua equipe é extremamente interessante. A gente teve uma virada aqui na nossa empresa quando a gente começou a fazer todo o processo de cultura organizacional, de começar a gerar questionários para a equipe, do que eles acham dos líderes, das outras pessoas da equipe, dos produtos que a gente comercializa, da forma como a gente atende cliente, da forma como a gente se relaciona com fornecedores, da forma como a gente faz marketing. Tudo a gente começa a tirar informação do próprio colaborador, porque às vezes é ele que está lá no chão da loja, ouvindo o cliente, é ele que sabe o que o cliente está precisando, é ele que entende a necessidade do cliente.
procurem ouvir, só como um pequeno conselho, procurem ouvir mais os seus colaboradores, vocês vão ter certeza, eu tenho certeza que vocês vão ter resultados bem mais interessantes. Recomendações finais, então, controle das entradas e saídas tem que ser obrigatório, tem que ser de forma rígida, todas as entradas têm que ser registradas, gente, não adianta mais. É um falso positivo dizer, não, eu vou comprar algumas coisas sem nota, eu vou vender algumas coisas sem nota. Isso não existe mais. É claro que para os grandes que estão aqui com a gente hoje, isso já nem existe mais faz muito tempo. Mas eu vejo varejo, falando agora de varejo de uma forma geral, infelizmente ainda tem essa cultura, né? Então, permitir que seja realmente retirada a mercadoria, mas desde que seja identificado corretamente. Ainda, implanta esse inventário rotativo, eu tenho certeza que vocês vão ter resultados muito legais com eles, e definir normas de entrada e saída de estoque para que você tenha um controle muito mais apurado. Senhores, estou estourando meu tempo aqui. Otávio, Marcos, muitíssimo obrigado. Eu sempre digo que só existe um motivo para a gente estar acordando todo dia de manhã, levantar e fazer o que a gente faz com o melhor com a melhor da boa vontade, com o melhor ânimo, com o melhor gás, com o melhor sangue no olho. É simplesmente a gente ter alguém para quem a gente faz o que a gente faz. Essa aqui é a minha família, eles já estão bem maiores hoje, o Matheus está maior, a Mariana está maior, mas é uma foto que me inspira muito, que foi um momento na minha vida complicado, um momento difícil, e que hoje, quando eu olho essa foto, eu digo, pô, valeu a pena o esforço todo, valeu a pena, vale a pena o que eu faço por eles. E no fundo, gente, corre atrás dos seus sonhos, não tem outra forma, não sou eu que vou ter que acreditar nos seus sonhos, é você quem tem que acreditar nos seus sonhos, correr atrás do que você quer, do que você busca, para você chegar nos seus resultados que você está buscando. Senhores, prazer imenso, falei rápido pra caramba, porque era um tempo aí curto, né, Otávio? Mas foi muito bom, agradeço demais. Bom, pessoal, obrigado, Atos. Uma palestra bem interessante, bastante importante. Só respondendo aí a uma pergunta aí que foi feita aqui pela Fernanda, se não me engano, né? Vai ser disponibilizado sim um material depois no site da CATS, né? Aí vocês procuram ali no site, no setor de cursos e eventos ali, que vai estar lá a palestra, né? Levando em consideração aí tudo que foi dito, né? O setor de supermercados aí, desde junho de 2018, vem entregando o Bloco X, né? A redução Z online. Hoje, praticamente 98% do nosso parque de automação comercial ainda é o emissor de cupom fiscal. A maior parte desses emissores de cupom fiscal ele foi trocado, né? Nós temos as máquinas lá do convênio 09/2009, as máquinas famosas máquinas blindadas. Essas máquinas ainda vão nos acompanhar, pelo menos aí, na minha estimativa, até 2025, 2026, por aí praticamente nós vamos ter uma migração em massa aí para a NFCE, né? E já no modelo mais recente, ou a ser implantado, né? que a NFC a NFC sendo emitida via DAF, né? que é o dispositivo autorizador fiscal, que vai ser gerenciado pelo programa aplicativo do DAF, né? Que é, vamos dizer assim, irmão do PAF-ECF, perfeito? Como mencionou o Atos aí na palestra dele, o PAF-ECF ele já menciona que tem que ser feito o controle de estoque no estabelecimento, né? E aí saiu uma dúvida bastante interessante, porque grande parte dos mercados associados à CATS, todos eles estão vinculados a software de gestão, né? Ou seja, se você tiver uma única unidade, né, o sistema de gestão está naquela própria unidade. Se não, o sistema de gestão está numa unidade centralizada, onde está a administração da empresa, então o estoque ele está centralizado lá. Por outro lado, é um troço bastante interessante, que a Secretaria da Fazenda, vez ou outra, quando faz as suas operações fiscais, não tanto em supermercado, mas principalmente o varejo de shopping, de praia e assim por diante, ele faz a famosa chupeta lá na máquina. E ele faz a chupeta na máquina para ler o quê? A memória de fita detalhe. E lá na memória de fita detalhe está o quê também? Está o estoque. Perfeito? Então, é extremamente importante essa questão do estoque do estabelecimento, pessoal. Uma coisa que eu já venho falando há anos e anos e anos e anos e anos. E aí vai uma primeira questionamento aí para o nosso apresentador, nosso palestrante, né? Eu
formado há muitos anos, não sou contabilista, mas sou formado há muitos anos, né? Mas me ensinaram na contabilidade que o estoque ele tem que ser contado a cada 30 dias. Perfeito? Né? Pelo menos eu aprendi, não deve ter mudado isso. Né? Creio que ainda continua 30 dias. E aqui eu sei que tem, pelos nomes aqui, eu sei que tem alguns contabilistas aqui presentes, né? Dado essa consideração que o estoque tem que ser contado, né? E que, em tese, o varejista ele não tem tanta vontade de contar o estoque, porque tem um certo custo, né? Ou uma certa, vamos dizer assim, despesa interna para fazer esse controle do estoque, levando em consideração que eu vou emitir a redução Z todo dia para a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Fazenda, com a redução Z que eu estou emitindo todo dia, está montando o meu estoque. Tecnicamente, ela pode pegar esse estoque da redução Z que está sendo formada no bloco X, né? E cruzar com o inventário do estabelecimento, seja ele entregue de forma mensal, semestral ou, como a maioria tem, de modo anual, né? A pergunta bem simples que eu faço para ti. Esse teu controle, se fosse um supermercadista, você controlaria o estoque a cada semana, a cada 2 semanas, a cada 3 semanas ou uma vez por mês? Eu controlaria 3 vezes por semana, fazendo esse inventário rotativo, Marcos, tá? Porque, como você bem falou, gente, vamos pensar o seguinte, a Cefaz, quando o teu fornecedor emite uma nota contra a sua empresa, para você, ela já sabe o que aquele fornecedor te encaminhou. Ah, eu comprei X unidades de tal produto, de Y produto e tal, a Cefaz já sabe. A partir do momento que eu estou vendendo todo dia e transmitindo a minha redução Z, com todos os resultados da venda do dia, com os estoques também ali junto, né, pelas quantidades que foram vendidas, a Cefaz, se quiser, é um processo extremamente simples, não precisa nem nos pedir o estoque. Eles sabem o estoque, né? Claro que existe quebra, existe perda, existe roubo, existe um monte de coisa que, óbvio, você também tem que fazer um documento fiscal nesse sentido. Então, Marcos, se eu fosse hoje o gestor de um supermercado, não sou, estou aqui agora dando pitaco, mas se eu fosse hoje um gestor entendendo um pouco de todo esse processo e acompanhando tantas empresas diferentes, a gente acompanha desde supermercados, varejo de roupa, varejo de calçados, etc., etc., eu faria um estoque cíclico de pelo menos segundas, quartas e sextas. Aquela história de contar 20, 30, 50 itens segundas, quartas e sextas. Com isso também, se de repente alguém tem algum problema, que eu já vi também N casos, se alguém tem problema, tipo assim, pô, eu acho que eu estou tendo furto, cara. Já me relataram isso, sabe? Está sumindo mercadoria, só pode, não faz sentido. Eu estou olhando aqui o meu sistema, eu vejo o que chegou, eu estou vendo o que saiu e vira e mexe, está faltando produto na prateleira e tal. Ou aquele normal, né? O pessoal vai lá, pega um pacote de bolacha, está comendo lá atrás do depósito, enfim, quando você descobre, já tem um pacote vazio e some o pacote e tal. Já ouvi cada história do arco da velha aqui, que você pode imaginar um bom bocado delas pela tua experiência também, Marcos. Mas se você começa a fazer essa contagem, nem que seja uma vez por semana, a equipe já começa a ter essa consciência de que, opa, está sendo monitorado, se eu estou tendo problema de furto. Se eu estou desconfiado com o estoque, eu estou fazendo essa contagem semanal, eu estou fazendo um monitoramento e a equipe começa também, além de entender que está sendo monitorada, ela começa a entender o grau de responsabilidade dela como equipe perante os resultados da empresa. Então, quanto mais eu tenho um controle apurado, quanto mais eu tenho um cliente bem abastecido, bem nutrido de produtos na gôndola, sem aquelas rupturas fantasmas que a gente vê muito. Quando a gente começa a monitorar com o coletor próprio por aí esses processos, meu Deus, a gente toma susto junto com o gestor, porque a gente olha, entra na loja, está tudo perfeito, está lindo, está cheio de produto, mas muitas vezes está cheio do mesmo. E está faltando produto na prateleira que o cliente não compra, ele não vai lá no depósito ver se tem, né? Ou ainda, quando ele pede lá, ô Atos, vem cá, tem um produto tal, daí o Atos corre lá atrás do depósito para ver se tem um produto, quando volta já não acha mais o cliente. Isso gera um estresse desnecessário no momento da venda. Quanto mais a gente tem uma melhor harmonia no processo todo de venda, desde um bom recebimento dos clientes na loja, um sorriso, parece simples, mas um sorriso por parte dos colaboradores já dá um diferencial bacana. Então, eu faria pelo menos uma contagem por semana, pegando os teus números, tá, Marcos? Eu acho que é viável e é possível, e o custo fica muito menor, tá? A Associação Brasileira de Supermercados, uns anos atrás aí, ela tinha uma pretensão que não sei se não foi levada adiante, mas não prosperou na realidade, né? De que fosse a Receita Federal, ela ia
ela entendesse a questão da perda, né? Aquele percentual que você citou ali, né? 4,9, por exemplo, e que esse percentual de 4,9 eu pudesse fazer um ajuste contábil no meu estoque, né? É uma pretensão bastante interessante, né? Mas por óbvio, né? Claro que vai por água... Esse não existe, né? Vai por água abaixo, né? Claro que não prosperou, mas era uma ideia interessante. Mas eu tenho uma pergunta, antes de eu passar a pergunta aos palestrantes, né? Nós temos um probleminha técnico, né? Porque nós temos, em regra, um mês, 5 semanas. Perfeito? Desculpa, Marcos, falhou um pouquinho para mim receber tua áudio ali. Tá. Nós temos, num mês nós temos 4 semanas, mas temos mês que podemos ter 5 semanas, perfeito? Ok. Tá? Eu sei que eu controlo na primeira semana, na segunda, na terceira semana. Digamos que no mês de quarta semana, por exemplo, no mês de quarta semana, o meu controle já passaria a ser na primeira do mês seguinte, perfeito? Né? Como é que eu faço esse controle do ponto de vista técnico, do ponto de vista de TI? Tem como fazer? Existem 2 pontos de vista aí, o primeiro de TI e o segundo contábil, né? Porque a gente tem os valores contábeis de final de mês, né? Os estoques, as movimentações de final de mês. Aí, eu acho que, tecnicamente, em termos de sistema, Marcos, eu não vejo nenhuma regra ou nenhuma situação que possa impedir de eu fazer ou 2 contagens. Então, vamos supor, aquele mês que terminou dia 31 na quarta-feira, né? Então, eu tenho até quarta-feira um mês e de quinta em diante começa o mês seguinte, tá? Nós temos casos de clientes que terminam a semana e fazem a contagem da semana. Então, eles não estão focados no mês tributário e fiscal, eles estão focados no total da semana. Então, eu terminei minha semana hoje com quanto? Eu começo a semana com quanto? Toda segunda-feira starta uma contagem de novo, não precisa fazer uma contagem geral de loja, porque o tempo e o custo para isso é muito alto. Mas vamos supor, se toda segunda-feira eu começar a startar contagens de determinadas áreas, hoje é segunda-feira, hoje é dia... Vamos pegar um calendáriozinho rápido aqui, só para dar exemplo. Vamos supor, próxima segunda-feira, dia 8. Eu quero que a equipe conte estoque da parte de setor de limpeza e setor de higiene pessoal. No dia 15, eu quero que conte estoque de farináceos, açúcares, enfim. Você pode ir estabelecendo regras de tal forma que você faça um planejamento que, em pelo menos 6 meses, você varreu toda a loja, passando por todos os momentos. Então, a ideia de manter a acuracidade, tecnicamente falando, Marcos, eu não consigo visualizar se eu preciso ou não fazer uma contagem nessa virada de semana, entende? O que eu preciso saber é o seguinte, se eu fechar o mês, dia 31, quanto tem estoque? Se eu mantenho essa acuracidade de toda semana estar mantendo contagens regulares, diárias de estoque da loja, e aos poucos eu vou mantendo uma acuracidade cada vez mais assertiva, cada vez mais correta, eu posso virar o mês em qualquer dia, porque eu vou estar com o estoque o mais perto possível do estoque contábil e do estoque do sistema. Porque o nosso foco aqui, por mais que a gente tenha sistema, mas o meu foco hoje é muito o estoque físico, que é onde a gente vê os maiores problemas, os maiores furos, né? Tem muita gente que, já cansei de ver também, o pessoal dizer assim, Atos, mas tal peça rasgou, eu joguei fora, ou a lata do não sei o que amassou e eu acabei jogando fora. Sim, você não fez uma nota de perda? Você não emitiu um documento fiscal para baixar estoque desse... Ah, não, eu só joguei fora. E aí o estoque vai ficando aquela bagunça que a gente sabe bem, né? Então, tecnicamente falando, eu não estou conseguindo visualizar, Marcos, um ponto que tenha que ter essa virada. Contabilmente, sim, eu tenho que fechar o mês. Mas no sistema, meu ponto de vista, se eu fizer toda segunda-feira uma contagem, por exemplo, eu starto a semana já sabendo o que eu tenho em estoque dentro da empresa. Eu acho que é mais prático. É porque eles têm que fazer o ajuste do estoque, entendeu? Emitindo documento ou não emitindo documento, tem que ser feito o ajuste de estoque, né? Perfeito? Então imagina, se uma vez por semana eu fizer esse processo em setores diferentes da loja, aos poucos eu mantenho uma acuracidade de tal forma que vai rodar legal. Eu vou conseguir ter essa acuracidade com tranquilidade. Exatamente. O problema é não fazer. Aquela história de fazer uma vez por ano só Aí só vai aumentar o buraco favorável ao fisco e à Receita Federal, né? Sim, você está entregando o jogo. Lembrando aqui, né, que nós estamos falando aqui de estoque especificamente, né, uma questão mais... o Bloco X ele também leva a redução Z, que leva a carga tributária aplicada àquela mercadoria também, né? Perfeito. E essa carga tributária que é aplicada àquela mercadoria,
ele está dentro de uma área fiscal hoje no SAT, na Secretaria da Fazenda, ou seja, está sendo fiscalizada essa carga tributária também. Então, é importante ter em mente também que uma coisa está sempre levando a outra, né? Aproveitando esse tema só, Marcos, eu já cansei de ver também situações de que o gestor diz assim, não, põe 17% em tudo e pronto, é isso aí mesmo. Eu falei, não, peraí, tem produto com tributações diferenciadas, tem produto com regras fiscais tributárias diferentes. Não tenho paciência para isso, cadastra de qualquer jeito. Eu falei, não, quem tem que cadastrar de qualquer jeito então é você, não sou eu o sistema que vou fazer um cadastro desse, né? Então, a gente procura orientar de tal forma, até, por exemplo, aquela questão tradicional que todo mundo já sabe aqui, mas só para relembrar. Se eu vendo aqui no estado de Santa Catarina para um cliente aqui, é uma situação. Se eu vendo para outro estado, eu tenho tributações diferentes, eu tenho regras fiscais diferentes. Se eu faço importação de produtos, a regra é completamente diferente. Se eu faço exportação, é outra. A gente tem que estar muito atento a tudo isso e uma boa contabilidade ajuda muito. Eu até acho que a contabilidade hoje está muito mais para prestar consultoria de assistência fiscal tributária e de correção de cadastros e tal, do que propriamente só gerar guias tributárias de pagamento de impostos. Fechou. Pessoal, vamos abrir aí para questionamentos, né? Nós temos aí uma audiência bastante interessante, bastante importante, né? Se alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida, por gentileza, fique à vontade, levante a mãozinha aqui que está levantar de mão aí, o Ctrl Alt H, né? Tá? Fique à vontade, perguntem, quer fazer alguma pergunta para mim ou para o Atos, fique à vontade, nós estamos abertos aí aos questionamentos aí da nossa plateia eletrônica aí, por gentileza. Fiquem à vontade, fiquem todos à vontade, por gentileza. Aí vem o pessoal do meio, entendeu? O pessoal do meio. Faz parte, né? Marcos, eu já deixei para o pessoal aqui na parte de texto também o meu site e o site da empresa, se alguém depois... Perfeito. Porque às vezes agora, dúvida, amanhã ou depois, peraí, como é que era tal coisa? Pode, gente, a gente brinca aqui, até sinal de fumaça a gente responde hoje em dia. Então, WhatsApp, telefone, enfim, rede social, a gente está procurando atender da melhor forma possível. Pessoal, vamos lá, pessoal. Alguma manifestação aí dos senhores e senhoras aí, por gentileza, fiquem à vontade. Se alguém tiver algum questionamento. Eu vou aproveitar para dar algumas informações, né? Aproveitando essa questão de estoque, desde a data do dia 1º, né? Nós estamos recebendo os famosos kits de cerveja, né? Já individualizados, né? Não me recebam kit de cerveja que não seja individualizado, vai dar problema no estoque. Os kits que vocês têm no estabelecimento de vocês até 31 de outubro podem vender como kit. A partir do dia 1º, tudo individualizado. Vai facilitar para vocês, vai facilitar também para o fornecedor. Perfeito? Novamente, a questão do estoque, né? Lembrando, né, novamente, estamos aí novamente em final de ano, aí nós temos as famosas cestas de Natal e as famosas cestas de Ano Novo, que tem produtos também individualizados e também a mesma questão de kit. Ou seja, tem que individualizar tudo, pessoal, para efeito fiscal e contábil, né? Para não tomar mais um atropelo aí, que nem tomamos aí na Operação Olho Mágico 1. Né? Em relação aqui a uma notícia de ontem, né? Ontem participamos de uma reunião com a Secretaria da Fazenda. Então, está para ser publicado agora, acho que, se eu não me engano, até o dia 25, provavelmente aí até o final do mês deve estar sendo publicado o layout do PAFIDAF, né, o Programa Aplicativo Fiscal para o Dispositivo Autorizador Fiscal, que vai ser a nova NFC a ser implantada aqui no estado de Santa Catarina, que vai ser similar ao SAT de São Paulo, mas um pouquinho mais avançada tecnologicamente, né? Os desenvolvedores aí, o Watson é um desenvolvedor, né, sabe disso, né? Os nossos desenvolvedores principais desenvolvedores de supermercados, ao qual eu tenho o cadastro, já enviei para eles o relatório, né, para tomar ciência, até porque a gente também tem que fazer algumas considerações junto à Secretaria da Fazenda. Né? A gente não pode aceitar tudo que está no papel, a gente sempre faz alguma queixa, alguma reclamação, perfeito? Então, provavelmente, aí, a partir do ano que vem, já vamos ter aí o DAF. Nós temos acho que uma pergunta aqui, deixa eu só dar uma olhadinha, por gentileza. Cadê? A aceitação da NFC em Santa Catarina. Então,
É uma pergunta para mim e uma pergunta para o Atos. Eu vou falar a minha parte, o Atos fala dele, né? Perfeito? Veja bem, né? A NFC, para nós temos hoje aqui, pelo meu monitoramento, muito poucos supermercados ainda em uso, né? Tá? Pelo que eu sei, nós temos algumas unidades de supermercados no oeste do estado, extremo oeste, eu acho que inclusive a loja do presidente da CATES utiliza, né? A NFC. Nós temos aí também loja na região de Blumenau também, se não me engano, o pessoal da Rede Top também utiliza uma loja lá totalmente NFC, e pelo que me consta, vem tendo uma boa aceitação, perfeito? Eu quero desmistificar aqui um problema, né, pessoal? A NFC, ela é um filho da NFE, ela utiliza vários campos, vários condicionantes da própria NFE, perfeito? O modelo que nós utilizamos aqui em Santa Catarina, que está sendo implantado em Santa Catarina, é o mesmo modelo de emissão, formato de emissão do documento fiscal, igual a nível nacional, que se emite no Rio Grande do Sul, no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante. Qual é a diferença aqui em Santa Catarina hoje? É que quando você está no sistema de contingência, o sistema de vocês grava 2 arquivozinhos que ficam parados, guardados na máquina para um caso de fiscalização. Por quê? Porque nós temos um problema extremamente grave em todas as unidades federadas que emitem NFC pura, exceto São Paulo, porque tem um SAT lá, de muita adulteração de documento no sistema de contingência. Uhum. Eu não estou falando de 1 ou 2 notas. Eu estou falando de milhares e milhares de documentos pendentes, pessoal. Tá? Principalmente nos 2 estados vizinhos aqui, que são os mais, não sei porque carga d'água, mas são os que mais sofrem com essa condição. Perfeito? Então, eu vejo assim, é um futuro que não tem mais volta. Nós vamos ter que migrar para a NFC futuramente. A partir do momento que as máquinas ECFs elas forem findando, nós vamos migrar. Hoje nós temos praticamente um só fornecedor de máquina, que é a Epson. A Epson já não está mais fabricando o equipamento, está fabricando, parece, sob encomenda. Então, essa migração nós vamos ter que fazer. Não só nós supermercados, mas os varejos, todos os demais colegas varejistas também vão ter que migrar para essa nova estrutura. Eu posso discorrer para vocês aqui o meu ponto de vista de cabo a rabo, né? Inclusive a questão concorrencial em relação à emissão desse tipo de documento, que hoje nós não temos na questão do emissor de cupom fiscal, mas aí deixamos para outro lado. Esse é o meu ponto de vista tributário. Eu acho que a aceitação está sendo boa. Não tem tido problemas, a gente não houve reclamação. Perfeito? Agora, do ponto de vista técnico, né, o Atos da visão dele de fornecedor do produto também em relação aos clientes. Palavra, por Beleza, Marcos. Primeiro, Diego, obrigado por estar aí junto, cara, aqui do Martendal, nosso vizinho aqui em Lages, né? Obrigado por estar participando aqui com a gente. Olha só, a aceitação, ela é absolutamente correta. Dá para mim, posso solicitar ao fisco um modelo especial de emissão de documento fiscal, que é a nota fiscal do consumidor eletrônica, tá? Como ela não está absolutamente definida, falta ainda, como o Marcos bem falou, o DAF e tal, e todas essas regras de contingência. Só para vocês terem uma ideia hoje, contingência, Marcos, se mudou a regra aí, me corrija, por favor, mas a contingência hoje são 2, né? Eu posso, por exemplo, usar aquele padrão, o 706 e o 707, os 2 códigos de contingência, onde 706, eu teria também uma impressora de cupom fiscal na minha máquina, então eu estou emitindo a nota fiscal do consumidor eletrônica, por algum motivo parou, travou, não consegui comunicar com o fisco, etc., eu tiro um ECF, eu tiro um cupom fiscal naquele dia. Essa é uma contingência. A segunda seria uma contingência, como o Marcos falou, eu tenho que guardar a informação da venda, eu posso até emitir um DAF aí, um DANF, perdão, da nota do consumidor eletrônica, mas ela fica pendente, eu tenho um tempo estabelecido para transmitir de novo essa nota para a Cefaz. Então, o grande ponto aqui, Diego, eu acredito que seja o seguinte: dá para colocar? Dá, sem problema nenhum. Se eu não me engano, o Alvorada aqui em Lages está colocando está virando já, agora mês de novembro, já está virando para a nota fiscal do consumidor eletrônica. O detalhe é o seguinte: se por acaso você muda, tá? Fui para a nota fiscal eletrônica, é só fazer a solicitação, tem alguns documentos técnicos, documentos fiscais que você tem que preencher solicitando a mudança de forma de apresentação da documentação, de documento fiscal, né? No caso de ECF para a nota fiscal do consumidor eletrônica.
E quando você faz essa virada de chave, caso, aí é que é o ponto, se por acaso a Cefaz perceber ou identificar que há algum problema, algum furo, alguma inconsistência, algum erro no teu processo, eles podem te obrigar a voltar para o ECF. Então, você obrigatoriamente não vai, tipo assim, agora eu mudei para a nota fiscal do consumidor, vou jogar fora meus ECFs, vou vender, vou sei lá o que eu vou fazer. Deixa ali, deixa por ali que pode dar na trave, entendeu? Verifica bem com o sistema que vocês têm, se está rodando legal, se estão dentro das regras todas. Verifica essa questão de fazer pelo padrão 707 ou a contingência 706, como é que está ocorrendo, tá? Porque pode dar na trave isso aí sim. A gente está trabalhando já com a nota fiscal do consumidor eletrônica, mas eu aconselho os clientes, até, Marcos, me confirma outra coisa, por exemplo. Se eu ainda posso comprar impressora fiscal eletrônica. Baixou muito o preço dessa impressora. E toda impressora fiscal eletrônica tem uma vida útil de memória fiscal eletrônica. Então, enquanto, pelo menos a regra sempre foi essa, né, Marcos? Enquanto a memória estiver ok, eu posso manter o uso do ECF. Então, eu não preciso já sair correndo, migrando para a nota fiscal do consumidor eletrônica. Eu posso fazer isso com calma, sabe? Ver se já está rodando legal, de repente colocar um caixa só com a nota fiscal do consumidor eletrônico e os restos mantém ECF. Enfim, tem N maneiras de fazer, mas é bom fazer com um certo cuidado, porque você pode ser obrigado a voltar para o ECF. E se for o caso, eu hoje, o Marcos me perguntou se eu faria estoque, como seria a minha contagem de estoque se eu tivesse supermercado. Se eu hoje tivesse supermercado, eu manteria ECF mais um tempinho ainda. Pelo menos até sair o DAF, porque também tem um outro aspecto aí que é o seguinte, se o teu sistema, o teu software, seja ali qual for, fizer a contingência pelo 707 ou pelo 706 eu tenho que a contingência imprimir um cupom, eu tenho que emitir a nota no cupom fiscal, se eu não puder transmitir para a Cefaz essa nota eletrônica do consumidor, e o 707 eu tenho que registrar essa informação e assim que possível transmitir. Só que tem um detalhe, a partir do momento, como o Marcos falou, já está saindo o DAF aí, que é o dispositivo que vai permitir essa contingência. A partir do momento que sair essa contingência a partir do DAF, os sistemas vão ter que se adequar ao DAF. Morre esse padrão 706, 707. Então, o que acontece? Você acaba tendo que fazer um investimento todo de implantação agora, de sistema e tudo, para uma coisa que pode, daqui a pouco, você ter todo um investimento de novo na mudança para o DAF e ainda ter que comprar o DAF depois de novo. Eu aguentaria mais um pouco, minha opinião de desenvolvedor de sistema. Desculpa, Marcos, podia estar aqui querendo vender nota fiscal do consumidor eletrônico. Prefiro dizer, não, respira, vai com calma aí. Algumas considerações, né? Desde 2016, a gente vem trabalhando através da CATS, né? A gente vem trabalhando junto à Secretaria para a implantação da NFC. Existem vários motivos para isso. Um, o alto custo do equipamento ECF. 2, o alto custo de manutenção do equipamento ECF, e assim por diante, né? Então, são coisas que a gente vem conseguindo ao longo do tempo. Aí a Secretaria da Fazenda ela não é tão simples para trabalhar, mas a gente vai trabalhando, né? E a gente teve uma parcela muito importante, a CAS teve uma parcela muito importante aí nessa migração. Em relação ao TTD 706, eu, se fosse supermercadista, na verdade, vou até piorar. Eu, se fosse varejista de qualquer porta, não botava essa CAC, mas nem que me desse graça. Eu preferia continuar com esse ECF. A contingência, o TTD 706, pessoal, e você está emitindo NFC, e você tem que migrar de volta para fazer uma contingência via emissor do cupom fiscal, a chance de dar um problema na sua retaguarda, seja contábil, caixa, contas a pagar e assim, inventário e assim por diante, é de mais de 90%. E vai dar problema. Tá? Isso é muito bom, talvez, num varejo muito pequenininho, que tem uma aguentação, vende uma mercadoria a cada 20, 30 minutos. Até posso entender. Não faria, mas até posso entender. Agora, num varejo de grande porte, com grande volume de operação, supermercado, farmácia, posto de combustível, lojas de material de construção, jamais eu botaria o TTD 706. Tá? O 707 ainda é o mais confiável e o mais correto a ser colocado, né? Tá? É NFC pura, contingência NFC e toca o barco para frente. Né? Então, em termos de sistema, Marcos, nós só implementamos o 707. Exatamente. Então, não porque tem que o trabalho falar. Que a gente viu para fazer o 706, meu Deus, tem dois questionamentos complicado aqui, né? Só para responder, né? Uhum. De fato, ele
ele trabalha, né, de forma híbrida, né? Foi pensado justamente no nosso parque de automação comercial, porque quer que eu não queira, as máquinas vão cedendo, vão quebrando, vão esgotando memória, você tem que acessar a máquina, vai botando modelo novo, e assim por diante. Então, eu posso ter o formato híbrido sem problema nenhum. No momento, nós não temos um prazo de migração nem para NFC e nem para o DAF NFC. Perfeito? Aí vamos continuar usando o nosso ECEP até dizer chega. Até exaurir a criatura. Acabou, não tem mais chance, vai aposentar a máquina, aí vai fazer a migração. Pronto. Tá? O processo todo está sendo pensado dentro da CATS, né? A nossa cabeça sempre pensou em reduzir custo para o supermercadista. É isso que a gente pensa. E também, porque eu tenho, não é nada, nós temos aí um parque fabril de perto aí de mais de 60, 70 mil equipamentos. Eu não vou pegar esse equipamento e jogar tudo fora do dia para a noite. Perfeito? Tem que pensar também que teve um custo, né? Um supermercado de grande porte aí com 800, 900 máquinas, não gastou, faz a conta, né? 800 máquinas vezes 3 dá uma babilônia e meia de dinheiro que ele teve que fazer, trocar lá para 2016, para 2017, mais ou menos, né? Então, um volume bastante grande, bastante astronômico aí. Verdade. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, alguma consideração a fazer? Por gentileza, fica à vontade aí. Deixa eu ver aqui se tem mais algum. Não tem mais nenhuma pergunta aqui, né? Da minha parte aqui, eu não tenho nenhum questionamento a fazer ao nosso palestrante. Não sei, eu agradeceria a ele, né, pela palestra, pelo tempo despendido aqui conosco nessa parte da tarde aqui desse dia 4 de novembro de 2021. Passaria a palavra aqui para o Otávio para fazer as considerações dele em relação à diretoria da Associação Catarinense de Supermercados. Obrigado a todos. Muito obrigado, Marcos. Realmente foi uma tarde bem interessante. Nós conseguimos ter aí essas palavras de dois especialistas com bastante bagagem, com bastante assunto, bastante informação. Tenho certeza que engrandeceu bastante conhecimento de todo mundo que esteve participando. Bom, eu gostaria ainda só de passar a palavra para o Atos para considerações finais sobre o tema. Atos, a palavra é sua. Tá certo, Otávio, Marcos, super obrigado, Itamara, Romário, toda a turma, toda a família CATS, super obrigado, é um prazer sempre poder estar aqui participando. E, por favor, já deixei aqui na parte de texto aqui do nossa videoconferência aqui, já deixei contatos ali, se alguém precisar de novo, como eu falei, qualquer informação, qualquer dúvida, trocar figurinha, bater papo, tomar café, tô dentro, vamos lá que faz parte dessa brincadeira toda, a gente poder trocar conhecimentos, que é sempre muito, muito interessante. Eu sou fã dessa troca de figurinhas sempre. Prazer foi meu, muitíssimo obrigado. Marcos, obrigado por ter cedido esse tempo teu aí também para esse nosso bate-papo, foi muito bacana. Muito obrigado. Perfeito, Atos. Marcos, suas considerações finais, por favor. Queria agradecer a presença de todos, né, todos os nossos participantes, associados ou não, que estão aqui participando do nosso palestrante, né, que nos deu aí uma palestra bastante interessante, e ficamos aí à disposição aí para qualquer questionamento que queiram fazer aí. Nosso e-mail aqui, se alguém quiser um contato, né, para a assessoria tributária da CATS, é tributário@cats.com.br. Ficamos aí à disposição para tirar qualquer dúvida aí da questão de Bloco X ou da própria NFC, se tiver algum problema aí de implantação. Perfeito? Ok? Agradeço, um abraço a todos, boa tarde, bom trabalho. Perfeito, muito obrigado, Marcos. Realmente, sempre fazendo excelente trabalho aqui no Tributário da CATS. Estamos à disposição. Então, em nome do nosso presidente, senhor Francisco Crestani, que infelizmente não pôde estar conosco hoje por conta de outros compromissos, agradeço mais uma vez a todos.